Show de bola. Gente, primeiramente, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião do Clube Readers. E hoje a gente está no nosso, já perdi a conta, esse é o segundo encontro, né? Sobre o livro do Esse Milagre livro, da sim. Isso. E hoje a gente vai abordar os capítulos 3, 4 e 5, tá? Angel, é com você. Partiu. A gente falou sobre o primeiro e o segundo capítulo na semana passada. Foi muito legal a discussão que a gente teve aí com a galera. Hoje a gente vai falar aí do terceiro. E o terceiro é a conferência de realidade de 95%. E o autor traz esses dados para a gente no livro, onde ele revela que 95% da população elas leem o livro e não aplicam. Isso é das pessoas que leem, tá? Sem contar das que não leem. E eu citei aqui uma frase que ele fala logo no começo desse capítulo, que é: uma das coisas mais tristes na vida é chegar ao fim e olhar para trás com remorso, sabendo que poderia ter sido feito e tido muito mais. E quem falou isso foi o Robin Sherman. Literalmente o remorso de você ter passado por toda a vida, tudo aquilo que aconteceu com você, e você olhar para trás e ver que realmente aquilo podia ter sido diferente, podia ter sido talvez melhor. E esses 95% da sociedade, eles nem se preocupam com isso. Tanto que nos Estados Unidos, o autor fala aqui no livro que fizeram uma pesquisa e o Seguro Social lá dos Estados Unidos levantou um dados que de 100 pessoas que foram estudadas e acompanhadas, só uma ficou rica, de 100. 1% ficou rico e 4 dessas 100, elas estão bem financeiramente. Vamos dizer que essas pessoas têm ações em bolsa, elas têm uma empresa que rende um bom retorno. São pessoas que financeiramente estão estáveis. Elas não se preocupam, por exemplo, vai num restaurante e elas não perguntam o preço do prato. São 4 pessoas de 100. Ele fala também aqui que 5 dessas 100 pessoas, elas trabalham por obrigação, tipo, trabalham para comprar comida, para se vestir, para sustentar a própria família. E quando eu li isso, eu fiquei olhando para a minha situação, e hoje eu me encontro nessa situação. Eu trabalho porque eu sou obrigado, não é que eu gosto, porque é lindo e maravilhoso, não. É simplesmente porque eu sou obrigado. Então eu já me encaixo aqui nesses 5 de 100. E os dados continuam. Ele fala que dessas 100 pessoas, 36 estariam mortas. Eu acredito que dessas estatísticas aqui, eu acredito que do grupo ninguém esteja aqui nessa categoria, né? Senão eu estaria falando com pessoas aqui que já teriam morrido. Mas 54 são dependentes financeiros, ou seja, são pessoas que talvez chegou à maioridade, está aí com seus 25, 30 anos e ainda são dependentes dos pais ou dos avós, ou até mesmo do governo para se manter financeiramente. Isso é alarmante demais. De 100 pessoas, 54, mais da metade, são dependentes financeiramente. Isso aqui é alarmante. Eu queria trazer para vocês aqui uma realidade que me tocou. Quando esse livro foi escrito, o autor ele estava numa sociedade diferente, ele é dos Estados Unidos, e ele vivia um momento em que a economia americana passava por um momento difícil. Então, para trazer hoje para a nossa realidade, para fazer a conferência da realidade da nossa sociedade, a gente precisaria olhar em volta para entender o que está acontecendo. Mas esses dados que ele trouxe aqui foi alarmantes. E eu me perguntei o que é ser uma pessoa média. E ele responde, ele fala que ser médio significa contentar-se com menos do que você realmente deseja e é capaz de lutar durante a vida toda.
Se você tem um objetivo e você sabe que você é capaz de lutar por esse objetivo, se você não luta, você está sendo mediano, medíocre. E legal é que ele dá aqui um passo a passo para a gente fugir dessas estatísticas que ele levantou. E o primeiro passo aqui é reconhecer a realidade da sociedade que vivemos, que é justamente o que eu levantei. Para a gente fazer aqui esse primeiro passo a passo que ele traz, a gente precisa entender em que pé está a nossa sociedade atual, com o nosso governo, com a nossa bolsa de valores, com nossas ideologias e tudo que engloba uma sociedade. Então a gente tem que entender primeiro em que pé está a nossa sociedade para que assim a gente consiga fazer esse reconhecimento da realidade dela. E ele cita aqui é, quatro, quatro palavrinhas que ele encaixa e ele literalmente fala um pouquinho sobre elas. E a primeira delas é fisicamente. Então, nesse primeiro passo, a gente precisa reconhecer na nossa sociedade como anda ali a situação física dela. E ele cita aqui que na sociedade em que ele estava naquele momento, as pessoas estavam cansadas, saturadas, pessoas que usavam muitos produtos para rejuvenescer a energia delas, ou seja, energéticos, café, todo material ou todo medicamento que era voltado para essa regeneração de energia tinha ali uma certa fama, um sucesso. E esse é o primeira dica que ele dá, que você consiga identificar se até você mesmo está nesse momento. Se você acorda já cansado, já se arrastando, talvez você se encaixe aqui nessa descrição. Ele também fala sobre a mental e emocional. E literalmente ele coloca aqui sobre referência sobre uma propaganda que eu acredito que eu pelo menos já vi, vocês devem ter visto também. Propagandas que falam tipo assim, se você sofre de insônia, eu tenho um medicamento para você, esse medicamento vai te fazer dormir melhor. Mas esse medicamento ele pode te causar dor de cabeça, dores no corpo, ele pode te causar náusea, mas você vai dormir melhor. Se você quer dormir melhor, ligue agora para o número que vai aparecer e ele faz ali uma sátirazinha, só que literalmente mostrando que as pessoas elas buscam por esses medicamentos por estar ali talvez com uma doença mental ou emocional. Isso fica muito evidente quando ele expõe aí essa tática da indústria farmacêutica para vender remédios, prometendo uma coisa, mas trazendo outros problemas junto com aquela solução, entre aspas. Ele também coloca aqui relacionamento, e ele explica que na sociedade em que ele vivia, naquele momento em que ele escrevia o livro, as pessoas que iam se casar juntavam a família, amigos, jurava diante de um juiz e dizia que eu prometo amar e respeitar e beleza, fazia ali uma cerimônia de casamento, mas que ao longo do casamento elas lutavam, pelejavam para que o casamento delas se mantessem. E ele até cita no livro que ele presenciou a separação de duas pessoas que ele amava muito. Era um casamento de 40 anos, mas o casal se separou e esse casal era os pais dele. Então isso deu uma balançada legal quando eu estava lendo. E financeiramente, dentro desse primeiro passo a passo, então a gente precisa identificar fisicamente, mental e emocionalmente, o relacionamento e financeiramente. E na sociedade em que ele vivia naquela época, ele viu um aumento crescente da inadimplência, pessoas que compravam e não conseguiam pagar, talvez por estar vivendo momentos difíceis no casamento, ou porque estava de alguma forma machucado emocionalmente ou mentalmente, ou até mesmo passando ali por momentos difíceis da parte física, pessoa que já está esgotada de lutar, já não aguenta mais, e esse aí é o primeiro passo.
Eu estou dando uma resumida bem enxuta para a gente não ficar a noite toda aqui. Para mim aqui já é 11h30 quase. Mas nesse segundo passo, ele coloca sobre identificar as causas da mediocridade. Quando eu li esse segundo passo, eu liguei muito com o primeiro livro que a gente leu, que foi O Poder da Autorresponsabilidade. Fica muito evidente que uma pessoa medíocre, ela é responsável pela mediocridade que ela vive, sabe? Mas aí, é, um resumo breve aqui desse segundo passo. Devemos saber por que estamos vivendo uma vida medíocre, as causas da mediocridade e suas soluções. E ele começa dizendo aqui sobre a síndrome do espelho retrovisor. Cara, foi genial essa ilustração que ele fez, essa síndrome do espelho retrovisor. Eu acompanho um filósofo brasileiro, ele fala que quem dirige entende. O carro ele tem o para-brisa, que é o vidro que está na frente do motorista, e o retrovisor, que é os vidros que estão do lado do motorista, para que ele possa olhar para trás. E ele faz uma referência sobre o tamanho se o tamanho do para-brisa é maior do que o tamanho do retrovisor, significa que você tem que olhar mais para frente do que para trás. E isso ficou muito evidente quando eu li esse segundo passo a passo, quando ele ilustra aqui essa síndrome do espelho retrovisor, de pessoas que olham muito para trás. Elas costumam falar coisas como eu sempre fiz assim, eu sempre que eu faço, chega nesse ponto, dá errado. É, elas costumam dizer, eu até anotei aqui, elas falam coisas como eu nunca fiz de outro jeito, eu só sei fazer assim. Isso é uma loucura, porque as pessoas costumam fazer coisas esperando um resultado. Só que se ela faz sempre do mesmo jeito, obviamente o resultado vai ser sempre o mesmo. É loucura achar que o resultado vai mudar. Se eu não me engano, foi Albert Einstein que falou sobre isso. Que é loucura você fazer as mesmas coisas esperando um resultado diferente. E ele fala também aqui, nesse segundo passo, sobre a falta de propósito. Eu fui, durante a minha vida toda, uma pessoa que procurou o próprio propósito. Só que o problema disso é que, quando você não tem algo, você vai buscar isso em outras pessoas. E eu acabava pegando o propósito de outras pessoas e tentando encaixar no meu. Isso é um erro fatal. Cada um tem o seu propósito. E a forma como o autor apresenta o propósito aqui foi tão genial que ele diz que você não precisa literalmente, o seu propósito não precisa ser divino. Não precisa ser uma coisa clara que você sonhou na noite passada e é aquilo para sua vida toda. Não. Você pode criar o seu propósito. E nesse falta de propósito, que é o segundo passo, ele fala que ele teve sucesso depois de criar o seu propósito de vida, que era se tornar o melhor vendedor da empresa em que trabalhava. Ele já tinha planos de sair da empresa dele, de montar a própria empresa de coach, de autoajuda, só que ele se viu na empresa atual não alcançando o objetivo que ele queria. E ele pensou, logo, se eu sair, isso vai me acompanhar durante a minha carreira toda. Então eu preciso cumprir meu objetivo nessa empresa e depois eu posso sair. Porque aí eu vou sair tranquilo, vou sair, não, eu venci, eu conquistei meu objetivo. E esse foi o propósito de vida dele. Ele conta no livro que antes dele fazer esse propósito, ele era ali o sexto, sétimo melhor vendedor da empresa. E quando ele colocou isso como propósito de vida, ou seja, ele acordava pensando nisso, ele vivia pensando nisso, ele ia dormir, ele tomava decisões pensando nisso, era um propósito. Logo, ele conseguiu o objetivo dele, ele foi o primeiro vendedor a bater aquele recorde da empresa dele. Tudo porque ele teve um propósito. E ele fala que assim, ó, é, ele ainda diz que se sentiu mais realizado
quando juntou o seu segundo propósito de vida. Aí eu anotei aqui, porque ele fala no livro que, além dele ter feito esse primeiro propósito, ele juntou mais um propósito de vida, ou seja, ele criou outro propósito, que era o propósito de ajudar pessoas. Enquanto eu, antigamente, ficava procurando um propósito máximo, não, ele simplesmente criou um propósito, alcançou o objetivo que ele queria com aquele propósito, e depois ele criou um segundo propósito para andar em conjunto com o primeiro. Isso, para mim, foi genial. Ele fala que um bom propósito é se dedicar a ser uma pessoa melhor do que foi no dia anterior. Isso aqui é muito bom. Eu anotei aqui também uma frase que ele fala no livro. Lembre-se sempre de que, quando você está comprometido com um propósito de vida que é maior do que os seus problemas, seus problemas se tornam relativamente insignificantes e você os supera com facilidade. Isso aqui explodiu na minha cabeça, porque quantos momentos na vida a gente não pensa, cara, que situação difícil que eu estou vivendo agora, que problemão que eu tenho que resolver. Eu nunca imaginei ter um pepino tão grande na mão para resolver. Só que quando você tem um propósito bem definido, que é o que ele fala nesse trecho do livro, cara, não importa o tamanho do seu problema, o seu propósito é maior do que o seu problema. Vou dar um exemplo. Ele queria ser o primeiro lugar na empresa dele. Logo, se ele tivesse ali num mês difícil, para alguns seria, cara, que isso aqui é um problema, isso aqui não tem como resolver. Para ele não, o propósito dele era claro, então isso era um probleminha qualquer. E assim eu identifiquei que, quando você tem um propósito forte, um propósito bem definido, não importa a dificuldade que você estiver passando, tu vai ver ela como uma areiazinha, uma pedrazinha, um galhozinho, o seu problema vai ficar infinitamente menor, assim como ele fala aqui no livro. Ele também coloca aqui, isolando incidentes. Isso aqui é surreal. Nessa parte aqui do segundo passo, ele fala sobre os casos isolados que acontecem conosco e que a gente não dá muita bola, ignora. E ele dá alguns exemplos, como, por exemplo, quando você precisa ir para a academia. Então, você tem ali a sua rotina, todo dia você vai para a academia naquele horário, só que acontece de um dia você não ir. E você fala, eu não fui hoje, mas semana está só começando, eu vou na terça, na quarta, na quinta. Ou você já foi segunda, terça, quarta, quinta, chega na sexta você não foi. E você fala, não, mas eu fui a semana toda, hoje é um dia só. Ele fala nesse trecho do livro que você está fazendo, está dando um tiro no pé. Isso é muito, muito errado, você pegar um caso isolado e achar que aquilo ali não vai te atrapalhar. A pessoa que tem um propósito bem definido, ela precisa ser assídua naquilo que ela definiu. Tanto se você definir algo e não conseguir fazer, você precisa de alguma forma recompensar aquilo ali. E ele também fala sobre o despertador. A pessoa que tem um propósito bem definido, quando o despertador toca, não tem outra hipótese, é levantar e fazer o que planejou. Logo, se você ir lá e apertar o botão de soneca, ou só desativar e voltar a dormir, você está pegando aqui um caso isolado que vai te prejudicar com certeza. Isso é um trecho muito legal que ele fala aqui no livro. Eu anotei aqui, ó, ele fala como T. Harvey afirma em seu livro best-seller O Segredo da Mente Milionária: como você faz qualquer coisa é como você faz tudo. Isso aqui é frase para ir para o Instagram, sabe? Como você faz qualquer coisa é como você faz tudo. Vou dar um exemplo. A pessoa que ela é cozinheira profissional, ela trabalha em um restaurante. Se ela chega em casa, ela vai fazer a comida dela. Se ela faz de qualquer jeito, é como ela faz tudo. É como se você tivesse vivendo dentro do Big Brother. Você está sendo vigiado, mas
como você faz aquilo ali, é como você é na vida. Se você é arrogante, se você é prepotente, se você tem ali alguns defeitos que você reconhece que precisa melhorar, obviamente que aquilo é você. Então, como você faz qualquer coisa, você faz tudo. Isso aqui, eu tive uma criação religiosa. Meu pai era pastor. Então, a gente foi criado, eu e meus irmãos, com a seguinte mentalidade: olha, não faz isso, que isso é errado. E depois dessa frase sempre vinha: Deus está vendo. Cara, isso aqui dava uma pressão na gente, porque mesmo que a gente estivesse sozinho, pô, Deus está vendo, tu vai fazer mesmo? Logo, isso criou na gente um senso de responsabilidade que nos definiu. Hoje, eu entendo que tem coisas que se eu fizer, vai me prejudicar, mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que Deus esteja olhando, sabe? Óbvio que, de uma forma figurada, se você colocar isso em prática, você vai ver um resultado na sua vida significativo. O cara tá ali, no Brasil, tem um ditado que fala que a ocasião faz o ladrão. Gente, não faz o ladrão se a pessoa tiver autorresponsabilidade. Ela tá vendo ali um dinheiro fácil, ela só vai pegar e botar. Ninguém tá vendo, sabe? Mas espera aí, é certo fazer isso? Não é certo. Então, da mesma forma que você faz qualquer coisa, você faz tudo. Isso é muito. Sabe a sensação que você tem de satisfação em ler um livro? É quando eu pego esse livro para ler. É surreal. Ainda aqui no segundo passo, ele fala falta de responsabilidade. Eu identifiquei muito do primeiro livro do Paulo Vieira com esse. E aqui está mais uma casualidade. Responsabilidade é o ato de se responsabilizar pela ação ou pelo resultado de outras pessoas. A falta de responsabilização, no caso que ele trouxe aqui no livro, ele fala sobre a criação dos filhos. Você ser uma pessoa responsável, você ter de alguma forma responsabilidade sobre outras pessoas. Se hoje você é uma pessoa que tem os dentes bem feitos, você é uma pessoa que tem bons costumes, se você é uma pessoa que tem boas atitudes, é porque lá atrás seus pais tiveram uma responsabilidade sobre você. Quando você tinha que dormir na hora certa, quando você tinha que escovar os dentes, quando você tinha tudo o que os seus pais fizeram sobre vocês, eles imputaram ali uma responsabilidade. Isso fez com que você fosse quem você é hoje. Talvez se lá atrás você não tivesse alguém responsável por você, hoje você não teria dente na boca, porque não teria ninguém ali para te fazer escovar o dente. Talvez você não sabia ler e escrever, porque ninguém estaria ali responsável por te incentivar, por te ensinar. Isso são detalhes que ele traz no livro. Isso ele trata aqui sobre a falta de responsabilidade. E ele tem aqui um trecho. O fato é que, estatisticamente, 95% das pessoas que leem qualquer livro não implementam o que aprendem, porque ninguém está lhes atribuindo a responsabilidade de fazer isto. Há uma maneira de mudar tal situação. Gente, ele dá aqui uma âncora para você convidar uma pessoa para participar do Clube do Livro ou da leitura do livro que o autor aqui nos apresenta. O fato de você ter uma pessoa para te cobrar, isso facilita muito para que você melhore como pessoa. O poder de você ter uma responsabilidade sobre outra, ele até dá o exemplo quando você vai para academia. Quando você vai sozinho, chega um dia que você fala, cara, pô, fui a semana toda, hoje eu não vou não, hoje eu vou descansar. Mas quando você tem responsabilidade sobre outra pessoa, pô, eu tenho que ir porque o fulano vai estar me esperando. Aí é outros 500. Aí tu vai para academia todos os dias porque você tem responsabilidade sobre alguém. Logo, se, por exemplo, aqui no Clube do Livro,
A Jennifer tem uma responsabilidade sobre mim, eu tenho uma responsabilidade sobre ela, nós temos uma responsabilidade sobre o grupo. Logo, a gente está se autorresponsabilizando, porque a gente precisa ler o livro para trazer o conteúdo. Olha que legal. Se a gente falasse assim, cara, eu li só o capítulo 1 e o 2 e outro dia ou em outro momento da minha vida eu continuo lendo. Não posso fazer isso, cara. E na terça-feira eu tenho um encontro com o pessoal do Clube do Livro. Eu preciso ler aqui, interpretar e fazer meu resumo. Isso ajuda. Então, o fato de você estar aqui, tendo lido ou não, isso é uma responsabilidade que você acaba atribuindo a si mesmo ou a outra pessoa, e isso te faz crescer como ser humano. Ele fala aqui também que passa o seu tempo com indivíduos que são realizadores. Isso aqui já dentro do segundo passo a passo ainda, ele fala sobre círculo de influência, que é sobre você trazer para perto pessoas que estão em um nível maior que o seu, assim como fala o primeiro e o segundo capítulo. Aí ele fala, passe seu tempo com indivíduos que são realizadores de sucesso e positivos. E inevitavelmente, as atitudes e os hábitos de sucesso deles serão refletidos em você. Você se tornará cada vez mais como eles. Isso aqui é. Minha mãe falava para mim: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Eu não sei se ela tirava da Bíblia, se tirava da cabeça dela, mas ela falava que se eu estiver andando no meio de pessoas que são mau elementos, logo eu vou me tornar um mau elemento também. E uma vez eu não lembro aonde eu li ou se foi a mulher do faraó. Acho que eu já até cheguei a falar sobre isso aqui. A mulher do faraó foi acusada de ter traído ele. E o faraó simplesmente se separou dela, não quis mais estar em um casamento com aquela mulher. E logo perguntaram para ele, mas por que você se separou? Ela realmente te traiu? E ele falou, não, para ser mulher do faraó, não basta só ser a mulher do faraó, tem que parecer ser a mulher do faraó. Ou seja, se ela traiu ou não, não importava. O fato dela parecer ter traído já descredibiliza ela a ser quem ela é. Logo aqui, trazendo para o contexto, você precisa parecer ser quem você quer se tornar. Ou pelo menos estar no meio de pessoas que são da forma ou do jeito que você quer se tornar. E aqui ele traz à luz do nosso conhecimento aí o círculo de influência medíocre. Logo, você fazendo o oposto, ao invés de se aproximar de pessoas que têm um nível maior, se você se aproximar de pessoas que têm um nível menor, o seu nível cai também. Ele fala também aqui sobre a falta de desenvolvimento pessoal. Em outras palavras, o seu nível de sucesso em todas as áreas da sua vida raramente excederá, em geralmente, se iguala ao seu nível de desenvolvimento pessoal. Por exemplo, seu conhecimento, habilidade, crenças e hábitos. Isso aqui a gente falou um pouquinho sobre o segundo e o primeiro capítulo, que é sobre você se desenvolver como pessoa. O seu nível de sucesso raramente vai exceder ao seu nível de desenvolvimento pessoal. Você nunca vai ver uma pessoa pouco desenvolvidamente pessoal, desenvolvida pessoalmente, perdão, em uma situação onde ela é altamente eficaz, ou altamente produtiva, ou altamente lucrativa numa empresa, ou naquilo que ela faz para ganho pessoal financeiramente. Muito pelo contrário. Você vai ver pessoas que têm um nível como pessoa alto, tendo um reconhecimento alto, uma vida financeira mais confortável, porque literalmente um acompanha o outro. Você nunca vai ver uma pessoa que tem um nível mais baixo
excedendo aí esse sucesso. Ele fala também sobre a falta de urgência, que é as pessoas pensarem, como eu disse anteriormente, você pensa assim, cara, eu não preciso disso agora, eu vou fazer isso mais para frente. E se você pegar aquela estatística que ele falou no início, cara, 1% dos 100 vai ser rica. O que é uma pessoa rica para vocês? Para mim, pelo menos, é uma pessoa que ela tem pelo menos 5 empresas bem-sucedidas, empresas essas que ela só é dona. Ela tem lá o gerente, o cofundador, ela tem pessoas que trabalham para ela para manter ali aquele império. Essa pessoa tem 5. É uma pessoa que ela ajuda muito financeiramente instituições carentes, pessoas que ajudam a sociedade a crescer de alguma forma, sendo com ensino, com condições financeiras, com acessibilidade. Isso são pessoas ricas para mim. 1% dos 100 vai chegar lá. Se isso por si só não é suficiente para que você tenha um pouquinho mais de urgência em se melhorar como pessoa, talvez eu não sei o que faria. Aqui ele fala, lembre-se dessas verdades. O agora importa mais do que qualquer outro momento, pois é o que você está fazendo hoje que está determinando em quem você está se tornando. E quem você está se tornando sempre determinará a qualidade e a direção da sua vida. É literalmente você parar tudo que você está fazendo hoje, agora, nesse exato momento, e começar a entender para que direção a sua vida está indo. Lembrando que se você continuar fazendo da mesma forma como você sempre fez, você sempre terá o mesmo resultado. Isso é para ontem, não é para quando acabar a live, não é para daqui uma semana, para ontem. E o terceiro e último passo aqui, ele fala sobre estabeleça seu limite. Todos experimentamos a dor do remorso. O resultado de pensar e convencer a nós mesmos a ser, fazer e ter menos do que somos capazes. Dias medíocres tornam-se semanas, semanas tornam-se meses, meses, inevitavelmente, tornam-se anos. E se não começarmos a melhorar o que somos e o que fazemos agora, então nosso destino criado por nós mesmos será uma vida de mediocridade e potencial não atingido. Ou seja, eu li O Poder da Autorresponsabilidade e eu já tinha uma mentalidade mais aberta para isso. Só que eu identifiquei na minha vida momentos, e talvez você vai se identificar assim como eu me identifiquei. Por exemplo, hoje eu tenho 31 anos de idade, mas quando eu tinha meus 21, eu já tinha meio que essa pegada de, cara, eu não quero ser 5% da população, eu quero ser mais. E eu comecei naquela época a acompanhar e seguir algumas pessoas influentes que eram quem eu queria ser. Logo eu comecei a acordar às 5 horas da manhã, eu comecei a estudar, só que não era aquele momento da minha vida. Talvez eu não tinha passado por tudo que eu já passei para entender o que eu precisava naquele momento. Mas eu já tinha dado um passo. Logo eu esfriei. Eu deixei de lado, eu voltei a fazer o que eu fazia e os resultados continuaram o mesmo. Depois, com meus 28, 27, eu de novo reativei aí essa pegada de, cara, eu preciso mudar de vida. Eu quero chegar nos meus 30 e eu quero estar nesse patamar. Eu estabeleci meus limites, sabe? Só que, de novo, eu dei mole, eu não consegui manter ali aquela frequência. Só que, curiosamente, nesse período, eu fui um pouquinho mais além do que eu tinha ido com 21. E a vida, gente, ela tem um delay. O que é um delay? É uma demora até algo acontecer.
Por exemplo, você tomou uma decisão aqui. Essa decisão, ela demora um tempo até ela se tornar realidade. Na nossa vida é assim. Você começa a fazer algo diferente e isso demora para surtir um efeito. E eu identifiquei esse efeito quando eu fiz 30 anos de idade. Por quê? Eu tomei decisões com 27 que, naquele momento, até os meus 29 anos, eu não tinha visto o resultado. Só que com 30 eu comecei a ver. Então, às vezes que eu acordava de manhã, às vezes que eu estudava, às vezes que eu me dedicava, às vezes que eu me esforçava, eu consegui ver depois. Só que eu, no meio tempo ali, entre os 29 e 30, eu parei. Colhi os frutos do que eu produzi nesse período de delay, mas depois, como eu parei, os frutos secaram. E eu identifiquei que o segredo é você não parar, não desistir. Tomou uma decisão, cara, é efeito de urgência. Você precisa, se você vai acordar às 5 horas da manhã, assim como é proposto no livro, cara, tem que ser para sempre. Você vai ter que pensar, cara, eu quero ser 5% ou eu quero fazer parte dos 95% da população. Quando meu celular toca às 4h55, na hora me vem esse pensamento, cara, por que eu tô acordando? Cara, por que isso vem uma pergunta, mas por que importa? Qual é o importante disso? E eu passo a palavra para Jennifer. Maravilha! Sei nem se vou falar depois dessa palestra, hein? Tem tempo ainda? Demorei pra caraca. Não, mas foi maravilhoso. Ó, até a linha aqui achou inspirador e foi realmente inspirador. Esse capítulo ele é bem riquíssimo, né? E continuando aqui no capítulo 4, ele justamente já coloca para você: por que você acordou esta manhã? Por que você se deu ao trabalho de se levantar da cama hoje de manhã, né? Isso está muito alinhado com o nosso propósito, né? Já adiantando. Porque a gente precisa ter uma definição bem estabelecida dentro da gente, né? Dentro da nossa mente, dentro do nosso consciente, do nosso inconsciente, e que vai auxiliar nesse sentido, né? Qual é o grande problema que a gente possui hoje, né? A maior parte das pessoas e dos celulares, né, tem o modo soneca. E as pessoas geralmente ativam esse modo soneca, né? E aí o que acontece? A gente resiste ao ato inevitável de despertar. E o que isso quer dizer aqui, né? O nosso cérebro fica dizendo para nós mesmos, inconscientes de que nossa resistência está enviando uma mensagem ao universo de que a gente preferia continuar deitado na nossa cama, inconsciente, do que viver e criar um modo que a gente gostaria, né? Criar a vida que a gente deseja. Então, quando a gente ativa o modo soneca, a gente está dizendo inconscientemente para o universo: olha, eu não estou afim de ficar criando a realidade que eu desejo, não, tá? E aí, todo o nosso corpo não vai se esforçar para poder colocar a gente empenhado na vida que a gente quer criar, né? Ele tem também aqui um subcapítulozinho que fala: cochilou, dançou, a verdade sobre acordar. Quando a gente adia levantar da cama, a gente está resistindo à vida. E aí a gente acaba resistindo de acordar e de criar a vida que a gente propõe, né? E o que acontece? Quando a gente cria esse tipo de resistência, ele cria o que ele fala de energia negativa ao acordar. Porque você vai lá, ativa o modo soneca. Por quantas vezes você consegue? Aí você desistiu, precisa, porque você tem algum compromisso, que muitas vezes o compromisso que você tem com outra pessoa, com o seu trabalho, acaba sendo mais importante, você coloca na frente mais do que o compromisso com você, e aí você resolve levantar. Só que quando você levanta, você geralmente pode colocar pensamentos negativos, como: oh, não, já está na hora, preciso acordar, não quero acordar. E aí você reforça essa informação para o universo de que não quero viver a minha vida, não quero viver plenamente para tudo que eu vim aqui. E isso é um grande problema. E por que ele coloca, né, como já foi colocado até nos outros capítulos que a gente abordou no outro encontro, o tom da nossa manhã tem um poderoso impacto no tom do resto do nosso dia.
Quando a gente inicia o nosso dia bem, nossa rotina bem, isso vai impactar em todas as outras rotinas que a gente vai fazer ao longo do dia, né? Ele coloca também o que acontece com uma pessoa com depressão, baseado também na própria experiência pessoal do autor, né? O que geralmente acontece com uma pessoa que tem depressão e é ansiosa? Quando ela acorda, ela já acorda com essa energia negativa, né? De já não querer acordar. Ou ela pode acordar no desespero. Passa o dia todo reforçando esse pensamento, tanto para ela quanto para o universo, que ela não quer criar a vida que ela tanto deseja. E aí ela acaba continuando na sensação de ansiedade e deprimido. E aí depois vem esse ciclo de melancolia. Então, quando você... por isso que eu falo para muitas pessoas que muitas vezes vêm até mim, que acreditam que o remédio, né, o medicamento, ele é a solução para tudo, né, principalmente em casos como depressão. O medicamento, ele é uma forma de te colocar no eixo, né, porque a depressão, ela tem o que a gente chama de desequilíbrio fisiológico. Então, ele vai te reequilibrar, mas ela tem uma outra parte emocional que também precisa ser equilibrada e que o medicamento não tem como atuar ali. E só quem vai te ajudar nesse sentido são profissionais, como psicólogos, né, terapeutas e tudo mais. Então, é preciso a pessoa fazer esse tipo de equilíbrio. E quando você muitas vezes vai propor isso para uma pessoa que está nesse tipo de estado, é muito difícil, porque as pessoas às vezes criticam achando que a gente está com um papinho de autoajuda, né? Mas a autoajuda é um autocuidado, isso é importante. Hoje, cada vez mais está criando essa importância assim para a gente, né? E o que acontece quando você está toda hora ativando o modo soneca, está mandando essa mensagem para o universo de que não quer viver a vida? Tu vai acabar vivendo num piloto automático, ou como a gente chamou lá no livro, no nosso encontro de poder da autorresponsabilidade, de o efeito deixa a vida me levar, né? Efeito Zeca Pagodinho. E aí ele faz uma pergunta. Quando você vai viver sua vida em vez de seguir em frente, anestesiadamente, em busca de toda a distração possível para escapar da realidade? E aí ele também traz uma outra coisa que eu coloquei aqui. E se a sua realidade, que é a sua vida, pudesse, enfim, ser algo que você não pode esperar para poder estar consciente? O que ele quer dizer com isso? Entra um pouco no senso de urgência. A gente sabe que uma hora a gente não vai estar aqui. E se for tarde demais? Até quando você vai ficar nesse piloto automático? Esperando a oportunidade para poder viver a vida que você deseja, a vida que você sonha, a vida que você cria. E ele coloca uma coisa que a gente já sabe, né, e que eu vou reforçar aqui para vocês. O melhor dia para iniciar é hoje. Hoje é o melhor dia para a gente iniciar, para a gente retomar, aprimorar nossa vida que temos vivido para a verdade que a gente deseja. Aí ele coloca também aqui, ó, um pouco de quantas horas de sono a gente realmente precisa. De acordo com a Fundação Nacional do Sono, geralmente existem noites longas e sonos longos, de 9 horas ou mais, eles estão associados a morbidades, como, por exemplo, maior risco de doenças, acidentes e até a mortalidade, né? E ele também faz uma proposta de como acordar com mais energia, dormindo menos, né? O modo como o nosso sono afeta a nossa biologia é amplamente influenciado pela nossa crença pessoal em relação ao quanto sono nós precisamos. Ou seja, é uma profecia autorrealizadora e autossabotadora. Se você disser antes de dormir para si mesmo que você vai se sentir cansado de manhã e com menos sono, você vai acordar cansado e com menos sono. E vou te falar, eu li esse capítulo, vou passar aqui algumas coisas, e eu fiz a experiência e realmente, por exemplo, de ontem para hoje, já fez uma diferença enorme. Aí ele conta 2 experiências que ele fez para poder comprovar que isso é uma crença, está mais baseada, a quantidade de horas dormidas está mais baseada na nossa crença do que no que o nosso corpo propriamente precisa. Experiência 1, ele fez com a quantidade de 4 horas
e com a quantidade de 9 horas. Nessa primeira experiência, ele foi simplesmente dormindo, dizendo, eu vou me sentir exausto no dia seguinte. Ele se sentiu exausto, mesmo dormindo 4 horas, ou mesmo dormindo às 9 horas. Na segunda experiência, ele já começou a usar afirmações antes de dormir, que colocariam ele para cima já no dia seguinte. Afirmações como, obrigado por me conceder, um exemplo de 4 horas, de horas dormidas. Obrigado por me conceder 4 horas de sono esta noite. Essas 4 horas são exatamente o que eu preciso para me sentir descansado e energizado de manhã. Meu corpo é capaz de coisas milagrosas, das quais a menor é gerar abundância de energia a partir de 4 horas repousantes de sono. Acredito que posso criar minha experiência de realidade e escolho criar despertar amanhã sentindo-me energizado e empolgado para levar o dia. E sou grato por isso. Pronto, fechou os olhos e foi dormir. Tanto fazendo isso para 4 horas de sono, quanto para 9 horas, ele no dia seguinte se sentia energizado. Então, uma das coisas que ele coloca, que seria o segredo para fazer toda manhã para parecer Natal, uma dessas seria, antes de dormir, você chegar e recitar esse tipo de afirmação, que vai te auxiliar a acordar muito melhor e mais energizado no dia seguinte, né? E aí, qual é essa sensação de toda manhã parecer Natal? É aquela sensação de que você está esperando uma coisa maravilhosa no dia seguinte. Aí ele dá exemplo, quando a gente está em uma viagem, a gente faz uma programação de uma viagem que a gente está esperando muito, que é a realização de um sonho, e vai ser no dia seguinte. Você geralmente nem dorme direito, ou quando você dorme, ou quando você acorda, você já acorda assim, caramba, vai ser hoje. Então, seria acordar nesse sentido, né? Sem dúvida, para você poder chegar e acordar assim, esperando o melhor do dia, se sentindo melhor para o dia, levantar da cama com um propósito. Não porque você precisa, mas porque você quer de verdade. E dedicar tempo todo dia a se desenvolver para se tornar a pessoa que você tem de ser para criar a experiência, a existência mais extraordinária, satisfatória e abundante que você pode imaginar. Então, você ter um propósito já te faz acordar mais energizado. Aí, ele faz o capítulo 4. No capítulo 5, ele já aqui propõe 5 estratégias à prova do soneca para despertar. Que aí seriam 5 estratégias para poder a gente evitar acordar mais rápido e evitar entrar no modo soneca ou apertar o modo soneca, né? Primeiro, ele utiliza uma metáfora que ele chama de nível de motivação a acordar, né? É a mesma coisa em relação aos níveis pessoais nossos. A gente acorda com o nível 1 e aí a gente vai fazendo um passo a passo para poder ir aumentando os nossos níveis devagarzinho, não de uma hora para outra, né? E aí, o que a gente... qual é a... E aí ele fala que o desafio, né, é você sair do nível 1 até chegar ao nível máximo. Só que é importante a gente entender que cada nível é um degrau. Se você vai subir uma escada, que são 10 degraus, você não tem como sair do 1 para o 10º. Você vai do 1 para o 2, do 2 para o 3 e assim vai. Então, a proposta desses passos é assim, um passo de cada vez. O passo 1 é estabelecer suas intenções antes de deitar. Então, você chegar, reafirmar essas frases antes de dormir. Você pode adaptar. Eu adaptei essa frase da anterior, que eu relatei aqui para vocês, né? Ele também tem um manual que vocês podem acessar o site. Acho que eu já até coloquei lá no grupo o site da The Miracle Morning. E lá tem outras frases de afirmação, né? Eu trouxe até aqui umas 3. Acho que tá com... Depois eu posso disponibilizar aí para vocês. Por exemplo, estou indo para a cama hoje, de tal horário a tal horário. O que me dá tantas horas de sono, isso é o bastante. Na verdade, é exatamente o que eu preciso para que eu possa desenvolver meu nível máximo de desempenho amanhã, né? E assim você vai destrinchando e você pode adaptar para o que você acha importante.
Eu só acho que quando eu adaptei, para mim o que funcionou foi eu reforçar que aquelas horas de sono seriam as necessárias para eu poder acordar energizado, para eu poder ter me restabelecido e ser grata pelo dia. Que eu acho que é uma coisa que, assim, fazendo essa rotina da manhã proposta pelo livro, como eu comecei, fazia um tempo que eu não fazia isso, de ser grata pelas coisas que me acontecem. E não é só ser grato durante o dia, logo de manhã, ser grato à noite. De ontem para hoje que eu fiz isso, eu acordei antes mesmo do despertador. E eu não tive nem vontade de ficar dormindo. Eu só tive vontade de levantar e levantar assim num humor fora de série, disposta a encarar aquele dia em busca do meu propósito. Então, assim, faz uma diferença bem gritante, né? Você chegar e fazer essas frases antes de dormir. O outro passo, que é o passo 2, coloque o seu despertador do outro lado do quarto. Porque quando você coloca ali bem pertinho de você, é muito mais fácil você apertar o modo soneca. Mas se você distanciar ele, bota para carregar ele em um outro lugar que você vai ter que levantar para poder apertar o modo soneca, você acaba gerando um movimento, e movimento te dá energia. Quem nunca, de noite, quando... Ei, parou! Desculpa. De noite, por exemplo, quando levanta para poder ir ao banheiro, acaba às vezes perdendo sono, porque demora a voltar. Porque você gerou uma energia. Então acontece a mesma coisa para o dia. Isso vale a pena. Outra forma também de você melhorar o seu nível no despertar, que é o passo 3, é escovar os dentes assim que você desliga o despertador. Então, assim, você pega, desligou o seu despertador, levanta assim que o despertador tocou, levanta, vai direto pro banheiro, escova os dentes, entendeu? E joga um pouco de água. Ele sugere jogar água quente ou fria no rosto. Eu sempre jogo água fria e jogo aqui, ó. É muito bom a gente jogar sempre aqui nessa área do pescoço atrás, porque dá aquele leve choque, é um leve choque térmico, pelo amor de Deus. E é aquela coisa que dá, assim, um up. É até uma coisa que eu sempre faço quando eu vou entrar em água de praias, principalmente aqui do Rio, porque são hiper geladas quando está em dia quente. Você sempre molha os pulsos, sempre molha aqui atrás da nuca, para que você não sinta tanto. Então, se você de manhã cedo está querendo dar aquela energizada, querendo acordar o seu corpo, você joga um pouquinho de água aqui. Passo 4, beber um copo cheio de água. Isso aqui eu já faço porque é para bater a meta do dia. Inclusive, já beberam água? Bebem água, hein? Beber um copo cheio de água. É importante a água em vários aspectos, mas além de ele dar, quando você faz também o ato de beber a água, você também está gerando um movimento, vai gerar uma energia. Você vai acordar o seu corpo. E a água de manhã cedo em jejum serve para isso, para acordar todos os seus órgãos internos, entendeu? Incluindo o intestino. Vai uma dica aí para quem tem intestino preso, né? Se você não tem o hábito, vai ser difícil de botar uma água de manhã cedo, em jejum, começa com um copo pequeno, né? Começa assim, com uma xicrinha pequena como essa, começa com um copo pequeno, depois você vai aumentando, aumentando, aumentando. Hoje eu bebo esse copo aqui de 500 ml, mas eu comecei com um copo de 200, entendeu? Hoje eu bebo um desse de manhã cedo, porque eu gosto, entendeu? Porque virou realmente um hábito para mim. E se você tiver ainda mais dificuldade por conta da água, o que você também pode fazer? Ao invés de... O ideal seria você ir até a cozinha para poder pegar, porque aí você geraria mais energia. Mas você pode, para poder não esquecer de beber a sua água de manhã, você pega esse copo de água e deixa bem pertinho de você, bem do lado da sua caminha, né? Para você poder, assim que bater os olhos, pegar e beber. O passo 5 também, que está relacionado a essa mesma coisa de deixar perto de você. Vista suas roupas de ginástica. Então, assim que você chegou, desligou o despertador, escovou os dentes, jogou a água e bebeu a água, você já vai vestindo a sua roupa, para você já estar preparado. O ideal é até você deixar a sua roupa ali numa cadeirinha ou perto onde você possa visualizar assim que você acorda, né?
que é para justamente você pegar e você já criar esse hábito e você não ter desculpa. A gente tem que fazer esses tipos de coisa para a gente não dar desculpas para tipo, minha roupa está muito longe. Porque não sei o que está muito longe. Porque está muito isso. Porque está muito aquilo. Então a gente tem que ir criando isso. E aí quando você vai vendo, você fazendo esse passo a passo, do 1 ao 5, quando você vai vendo, seu nível de energia já vai estar maior. Então, tipo assim, você que acordou um pouco sonolento, já não vai estar tão sonolento se você já está nessa etapa de vestir a roupa de ginástica. Aí você já está pronto para poder iniciar seu dia, né? E ele dá também outras dicas bônus aqui para acordar, né? Além de ler a afirmação, que ele dá também no site, outras formas de você ler a afirmação, você adaptar a sua, né? Colocar um timer na luz, né? Hoje em dia tem essas lâmpadas inteligentes, você pode agregar, né? No caso, esqueci qual é a palavra, mas você pode fazer um paralelo entre o seu despertador e a luz acender. Então, se você geralmente dorme num ambiente muito escuro, seu despertador você colocou para 5 horas da manhã. No momento em que ele desperta, você coloca um timer na luz também, ela vai acender. Aí aquilo ali já não vai te dar mais tanta vontade de continuar na cama, né? E para que a outra dica seria para quem tem lugares onde tem inverno muito rigoroso, é botar um timer de aquecedor no quarto, né? Então, tipo, geralmente você bota ali ele dá uma ideia de tipo, você às vezes dorme num friozinho e aí você já bota um timer para 15 minutos antes do relógio despertar, deixar um clima mais quentinho, mais ameno para você poder ir despertando o seu corpo. Mas se para você não funcionar assim, você pode funcionar com o contrário. Você botou o aquecedor a noite toda para poder funcionar, para poder ficar quentinho. Então, 15 minutos antes de você despertar, você bota um timer para desligar. E aí vai ficar frio, você vai chegar e vai ter que dar seu jeito de nem que seja levantar para poder ligar esse timer. E aí, com isso, eu encerro a minha participação. Isso, tem que aprender contigo a resumir. essa parte também foi um pouquinho mais tranquila. Poxa, eu deixei de falar muita coisa. Tem muita coisa legal naquele capítulo. Tem muita coisa legal. Por isso que eu botei para você. Senão eu ia ficar horas e horas aqui. Mas sobre o que você falou, sobre essa parte do capítulo 3, eu tive muitos insights, né? Lendo ele. E tem uns aqui que eu queria trazer para poder ajudar, assim, na gente, né? No nosso desenvolvimento pessoal e tudo mais, que eu separei aqui, gostaria de reforçar, né? Por exemplo, sobre essa parte quando ele coloca da gente identificar as causas da mediocridade, né? Na parte de síndrome do espelho retrovisor, é sempre bom, ele tem até uma frase que eu até marquei aqui, ó. Lembre-se sempre de que onde você está é resultado de quem você era. Mas para onde você vai depende inteiramente de quem você escolhe ser a partir de hoje. Que conecta com um pouco que eu falei agora. A gente precisa ser um pouco mais carinhoso com a gente, sabe? Não sei se depois eu vou ver. Eu já li isso em outros livros e agora, quando eu li O Poder da Autorresponsabilidade, na primeira vez e agora eu sempre sinto esse carinho que o Paulo Vieira ele fala e que outros livros vão reforçando que a gente é muito crítico e a gente requer muitas vezes muita coisa da gente, sabe? Que a gente mude de uma hora para outra e que a gente, cara, se você fez isso a sua vida inteira, é só isso que você vai conseguir, pronto, acabou, porque a gente se fecha, né? Muitas vezes a gente se fecha, vira uma nuvem que a gente não consegue enxergar além, né? Então, assim, a gente tem que olhar para a gente com um pouco mais de carinho. Você mesmo colocou a sua experiência, que para muitas coisas você só está conseguindo parar para pensar e vai conseguir agir agora, porque agora faz sentido para você. Você não pode pegar e se criticar e se julgar pelo seu eu do passado, que ele só sabia até aquilo, ou que ele não conseguia processar aquela informação, né?
Eu sempre reforço aqui e vou falar para vocês, quando tiverem oportunidade, leiam um livro mais de uma vez, leia uma, duas, três, em várias épocas diferentes, porque vocês vão conseguir olhar para uma outra parte que talvez, nesse momento que nós estamos tendo agora, você não vai conseguir ver. E a mesma coisa a gente tem que fazer para a gente, né? O que a gente fez no passado não tem que definir a gente hoje, ou a gente a vida inteira, porque nós mudamos o tempo todo, né? Então, isso é uma parada que quando eu li, eu queria trazer assim para vocês. Outra coisa também que está fazendo muito mais sentido e que está me deixando muito mais empenhada, né? Eu identifiquei que, no meu caso, muitas coisas não desenvolveram e eu continuava aceitando a realidade da média, né? Porque eu não tinha um propósito. E a primeira coisa que eu fiz, depois que li esse capítulo, e eu gostaria que vocês fizessem depois de hoje, é assim, defina um propósito para vocês. E não precisa ser aquele propósito maravilhoso de Buda, não, assim, aquela coisa maravilhosa, instagramável, não. O propósito, por exemplo, que eu defini, eu quero ser melhor um pouquinho a cada dia. Eu quero ser melhor do que ontem. Então, hoje, desde que eu comecei a implementar a minha rotina, quem me acompanha no Instagram está vendo que agora eu estou compartilhando alguns insights meus, a minha intenção é eu ser melhor do que ontem, no mínimo. E assim, eu hoje estou começando a sentir um orgulho da minha pessoa que eu estou cultivando a cada dia, que há um tempo atrás eu não tinha. Por quê? Porque eu não tinha colocado isso como um propósito. Não fazia sentido. Então, assim, vamos começar assim. Ele até coloca aqui que isso seria um propósito universal, nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmos. Então, eu quero me tornar a melhor versão, a versão que na minha cabeça eu sempre desejei, eu sempre quis ser, mas eu não fazia para isso. Então, agora eu decidi fazer. E eu reforço isso todos os dias. E tem ajudado, sabe, a entrar assim nessa vibe. Vale ressaltar que só esse propósito já minimiza problemas que sem esse propósito seriam impossíveis de ultrapassar, sabe? Seriam problemas grandes, mas com esse propósito definido, os problemas já ficam menores. Muito menores mesmo, né? Outra coisa que fala sobre a responsabilização que você colocou muito bem, né? Assim, na verdade, eu não tinha essa intenção, né? Eu vou confessar aqui, não era a intenção, no início não era intencional, agora está começando a ser intencional porque está virando um propósito. Mas o início do clube era eu e ele. Na verdade, eu falei assim, bora fazer um clube. Eu já contei isso aqui, eu não fazia ideia do que era um clube. Falei assim, vamos adaptando aí ao longo do caminho, porque a gente queria trocar essa ideia sobre as coisas que a gente está lendo. Eu queria uma pessoa, né? Isso também vai um pouco lá atrás, fala um pouco mesmo dessa parte de responsabilização. Eu queria ter falado sobre isso, eu pulei essa parte para não ficar longo. E assim, o mais legal é que eu queria falar duas coisas sobre isso. Mas você chegou a comentar, quando a gente criou o clube, era para a gente poder chegar e trocar essas experiências, a gente compartilhar com outras pessoas também que tivessem nesse momento de desenvolvimento pessoal, né? Mas se não houvesse, pelo menos tinha eu e ele, né? E assim, eu enxerguei no Rangel uma pessoa de um nível mais alto, e por isso que eu queria colar nele. E o Rangel foi lá e enxergou a mesma coisa em mim. Então, assim, a gente começou a se alinhar, porque a gente está vendo que a gente tem intenções parecidas, né? A gente quer criar a nossa realidade de sucesso, e a gente procurou e a gente se aproximou para poder se ajudar. E hoje, como eu entendo um pouco mais dessa parte de energia, a nossa energia acaba se complementando e a gente se aproxima nesse sentido. E isso acaba sendo muito natural, né? E o clube, ele serve para isso. Quando a gente ensina aqui, que a gente se propõe a ler, né?
O compromisso, eu sou uma pessoa que eu faço muito mais pelos, sempre fiz, muito mais pelos outros do que por mim. Então, o compromisso que eu assumo com vocês, para mim, acaba sendo muito mais lá em cima. É um compromisso que, tipo assim, que eu não tenho como me desfazer, porque eu me comprometi com vocês. Então, é uma responsabilidade, né? E assim, só de vocês estarem aqui hoje, vocês estão parando para ouvir a gente, isso também já coloca em vocês, além de estarem aumentando o nível para a visão de sucesso que vocês tenham, né? A visão de futuro positiva que vocês tenham, já também pode ser um caminho para vocês pensarem em como chegar e espalhar esse tipo de, né, esse tipo de situação, esse tipo de palavra. E eu li em um outro livro que também a responsabilização também é muito legal, a gente ter essa responsabilidade de compartilhar o que a gente quer fazer com o outro, porque essas visões de futuro que a gente tem, quando a gente compartilha com outras pessoas, ela se torna muito mais poderosa. A frase do grupo é essa: se um grupo apoiar o que você deseja para você e se concentrar nessa visão, os resultados serão muito mais eficazes e às vezes pode vir até mais rápido. Então, a ideia do grupo também é essa. Se vocês quiserem utilizar, podem utilizar o grupo para isso, porque se vocês compartilham com a gente a visão de vocês e a gente entra junto nessa sintonia, a gente vai ajudar tanto vocês e vocês vão ajudar a gente a chegar no sucesso que a gente identifica, que cada um tem para si, sabe? E o passo 3 também que eu queria falar, que ele fala que é estabelecer o limite, além de você chegar e dar um basta, né, é você firmar um compromisso. Eu hoje em dia, como eu sou uma pessoa que faço muito pelos outros, faço pouco por mim, eu começo a reforçar para mim o seguinte: até quando o compromisso com as outras pessoas vai ser tão ou mais importante do que o compromisso com você? Por que você pode acordar mais cedo para poder ir numa reunião ou algum evento da empresa, porque ela paga seu salário, ok, mas você não pode fazer isso um pouco para você se sentir bem, para você se sentir uma pessoa melhor, para você se sentir uma pessoa viva, para você se sentir uma pessoa de sucesso, se essa é a sua visão de sucesso? Por que a gente não firma esse compromisso com a gente, sabe? E era mais. Eu só queria fazer essas considerações sobre essa parte. Perfeito. Lembrando, pessoal, que quem está apresentando é eu e a Jennifer, porque lá no grupo a gente coloca, olha, a gente vai falar sobre o capítulo X, X e X. Se a pessoa leu e quiser falar sobre aquele capítulo, é só ela colocar o nomezinho dela lá. Então é legal que nas próximas, quem estiver lendo aí, pode apresentar com a gente. Exatamente. Você pode chegar, ler o capítulo, gostou, quiser falar, pode falar. Queria até saber aí sobre as considerações que vocês acharam hoje, se fez sentido, se não fez. Conta aí pra gente, dá um feedback aí pra gente. Abram É seus Karina, microfones. seu nome? Karina. Eu quase te chamei de Giovana de novo. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Ó, eu só não estou acompanhando como também adquirir para começar a ler, tá? Eu estou um pouco atrasado em comparação a vocês, né? Mas ouvi um pouco a visão de cada um de acordo com cada capítulo que vocês falaram, dá mais vontade ainda de acompanhar isso tudo e de ler, né? Hoje é meu primeiro dia, hoje eu, olha, brigando com a soneca, mas foi, acordei cedo, 4h30 da manhã, acordei, briguei, levantei da cama 5 horas, mas foi. E eu acho que, assim, esse clube ele é importante para nós, não só na questão da leitura, mas exatamente isso, é compartilhamento de informação, de conhecimento, que é enriquecedor, né? Tanto para nós, quanto para vocês. Vamos ver aí. Se tudo der certo, eu conseguir acelerar a leitura aí, na próxima semana, aí, no nosso próximo encontro, eu estou fazendo parte aí de estar falando um pouquinho mais sobre a minha visão de algum capítulo, tá bom? Mas até o momento, cara, agradecer a vocês dois por terem tido essa ideia
e por serem humildes na parte de compartilhar isso com a gente, né? É muito interessante isso, e acho que, acima de tudo, a humildade ela é um sentimento muito rico, principalmente para quem pratica, né? Então, agradecer aí vocês dois por ter aberto esse espacinho para nós, tá bom? Muito obrigado. Não querendo pagar de humilde não, mas a ideia foi toda da Jennifer, só foi o maluco que entra aí de cabeça. Ai, gente, eu tenho uma mentora que ela sempre fala, olha, você pode até não querer expressar o que você conhece, né? A gente, muitas vezes, aí ao longo do tempo, a gente vai só adquirindo conhecimento, vai lendo livro, vai lendo livro, vai lendo livro. Aí, é como o Rangel falou, a gente não coloca em prática e nada. Aí, de que adianta tu ter uma bagagem desse tamanho se você, não pratica ou se você não espalha? Apaga. Além de apagar, tipo assim, se torna inútil. Então, assim, hoje eu consigo ter, às vezes, algumas visões de algumas coisas e de alguns insights que eu gostaria de saber se algumas pessoas têm dúvida sobre isso ou se as pessoas nunca pararam para pensar sobre isso. E a ideia de trazer um clube de desenvolvimento pessoal é para isso, é para a gente poder chegar, para a gente poder trocar, para poder passar, sabe, algumas coisas, porque e para tentar fazer com que algumas pessoas não batam tanta cabeça. Se parar para poder ouvir, não vai bater tanta cabeça quanto a gente, né? Então, é nesse sentido. Ó, vou confessar uma coisa. Eu ainda não acordo 5 horas da manhã. Agora eu comecei na semana passada acordando 15 minutos, 15 para as 6, porque a minha ideia de rotina é começar às 6. E eu hoje tenho um grande problema, né? Porque, assim, o meu esposo, o Jorge, lindo, maravilhoso, tá lá jogando, ele tá trabalhando de madrugada. Então, assim, ele chega em casa, às vezes, 1h e pouca, 2, e interrompe o meu sono. Aí tu imagina, antes, sem propósito, como é que era para eu poder acordar às 6 horas da manhã. Acordar assim. Tô grata pelo quê? Então, assim, eu tô adaptando essa rotina com o trabalho dele, né? E aí isso leva um pouco algumas. Então, assim, eu tô acordando aos poucos cedo. Por exemplo, essa noite, quando eu fiz essas afirmações antes de dormir, eu acho que vale a pena vocês fazerem um teste. Eu acordei hoje 5h20, tipo, bora! Entendeu? Tendo ido dormir, assim, era quase meia-noite ontem. Entendeu? Nem vi. Ele chegou, graças a Deus, chegou bem, entendeu? Deixei as coisas adiantadas aí, o que fosse adiantado, e assim vai. E a meta é até o final de setembro eu estar acordando 5 horas da manhã. E aí é onde eu entro que a gente, se fosse em outros tempos, eu lesse esse livro, eu acho que foi um dos empecilhos porque eu não li, porque eu ouvi sobre isso, que as pessoas falavam assim, porque a proposta dele é acordar 5 horas da manhã. E ninguém gosta de acordar cedo, né? Aí eu falava assim, não, vou acordar cedo o quê? Acordar 5 horas da manhã para quê? Não. E aí, se eu fosse com a mentalidade que eu tinha antes com agora, eu ia falar assim, como que eu vou acordar cedo se eu tenho que acordar de madrugada para o Jorge? Hoje eu falo assim, bem, eu tenho que fazer além disso, mas eu não vou querer sair de acordar como eu acordava antes, 7, 8 horas, porque no momento eu não tenho compromisso na parte da manhã. Então, eu podia acordar meio-dia se eu quisesse, entendeu? E aí, assim, vou sair de acordar de 8 para 5. Não, eu vou fazendo gradativo. E aí, ver o que funciona para você. O fato de você não acordar exatamente que nem o livro, ou não fazer alguma coisa exatamente que nem o livro propõe, não vai te fazer, poxa, eu não estou aplicando. Agora, você começar aplicando algumas coisas que antes você não fazia e você vê a diferença, isso vai te dar um gostinho muito mais de querer fazer mais coisas ali do livro. Porque eu sou uma pessoa assim, sabe? Assim, a pessoa fala assim, a fórmula é essa. Dentro da fórmula, eu vou querer sempre adaptar alguma coisa. Acho que tem muito isso do ser humano, né? Gosto, não vou fazer tão assim, não. Se você fizer assim. Só que antes eu ficava muito frustrada se eu fazia aquilo ali e eu não conseguia manter. Então, hoje, eu faço coisas que eu consiga manter. A consistência vale muito mais do que você simplesmente está fazendo para poder cumprir tabela. Fazer o básico bem feito. É fazer o básico bem feito, né? Tem uma outra coisa aqui que eu acabei de lembrar que a você Jennifer, falou. ela passou do não acordo cedo nem ferrando para ficar mandando mensazinha na live do Thiago Negro 5 e 6 da manhã.
É tipo isso. Ah, é na parte do isolando incidentes, né? Que eu pensei, se eu fosse falar, que eu gostaria de falar com vocês sobre isso. Que ele coloca aqui, depois da frase do T. Harv, do Segredos da Mente Bilionária, né? Sempre que você escolhe fazer a coisa fácil em vez da coisa certa, você está moldando sua identidade, tornando-se aquela que faz o que é fácil, não o que é certo, né? E, por outro lado, quando você escolhe fazer a coisa certa e cumpre seus compromissos, sobretudo quando não tem vontade de fazer isso, está desenvolvendo a extraordinária disciplina que a maioria das pessoas nunca desenvolve, necessária para criar resultados extraordinários. Eu fui criada na minha infância à base de Legião Urbana, vocês conhecem? E existe uma musiquinha dele chamada Há Tempos. E eu adoro essa música. Mas essa parte que ele fala no final, ela sempre me incomodou muito, que as últimas estrofes são: disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter coragem é ter bondade. Lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Quando ele vinha com essa frase, disciplina é liberdade, eu falava assim, como que o Renato Russo está me falando isso? Como é que disciplina pode ser liberdade? E eu fui criada regime militar. Então, a última coisa que eu queria ver era disciplina na minha frente. Porque, para mim, disciplina era sinônimo de rigor, uma coisa rigorosa, né? Ser um rigor. Então, eu falava assim, gente, isso não faz sentido para mim. Disciplina é liberdade, mas aquilo me incomodava. Quando eu comecei a ler um pouco mais essa parte de desenvolvimento humano, a gente vai vendo e a gente vai criando esse tipo de olhar. E hoje eu paro com a língua, que assim, quando você estabelece algumas rotinas, você estabelece uma consistência dentro do que você pode fazer, você cria uma disciplina. E a disciplina te dá a liberdade que você quer. A disciplina vai levar você a ter a liberdade financeira, a ter a liberdade social, a conseguir as coisas que você quer, porque a disciplina vai te dar consistência. Você tem noção do que o cara falava isso lá atrás? Quantas pessoas ele já falou isso? As pessoas já ouviram, já devem falar isso à torta e à direito. Pessoas ouviram, morreram e não entenderam. E não entenderam. E assim, Mas é aquela parada que tu surreal, falou na semana passada, do começo do livro, sobre o momento. Lembra que ele estava lá correndo, aí ele ouvindo lá o áudio, e por ele estar naquele momento em que ele precisava estar ouvindo aquilo, ele entendeu, mesmo tendo ouvido diversas outras vezes antes. Então, assim, se eu pudesse falar alguma coisa, deixar, e é o que eu estou aplicando, de uma semana para cá, estou falando isso de uma semana e já tem feito diferença. Se compromete com alguma coisa, pode ser com o seu propósito, pode ser com alguma atividade, com alguma coisa que você queira muito fazer. Aprecie todo o trajeto do que você está fazendo e tenha consistência. A consistência vai levar à disciplina, que entra a criação de hábitos. E aí você vai conseguir a liberdade. Disciplina é a liberdade. Eu, desde semana passada, eu já tenho acordado às 5. Eu tô acordando 4h45, porque eu separei os 6 critérios que ele usa e é 10 minutos para cada um, então dá 1 hora. Aí eu acordo 5h45, escovo o dente, bebo minha água, aí eu começo minhas atividades da manhã. E eu tô postando lá no Instagram todo dia. Aí é diferente, sabe? Você, quando se propõe a fazer uma parada e você olha para trás e você fala, cara, não posso mais ficar nessa situação, isso tem que mudar. E quando eu acordo de manhã e o celular desperta, eu falo, opa, agora eu tenho que acordar, porque se eu ficar dormindo, eu vou voltar a ser quem eu era, isso aí tá errado. Aí é o que me motiva a acordar, sabe? Mas liberar para vocês, o que vocês tiveram Aí, de gente, insight aí com o que a gente falou? vamos liberando as câmeras para a gente fazer a fotinha. E Bora, Aline, bota seu roupão para rolo. esse pijama aí tá sempre deitado. Não, hoje eu tava sentadinha. Deixa eu ligar minha luz, calma aí. Aê. Mas a Jennifer acertou, tava de roupão. Roupão
Não, é clássico, né? Já é minha marca. Tá certo. Dá Se um for vender algum produto, já sabe. Vocês já falaram demais, vou falar agora. Hein? Dá um sorrisinho colgate aí, dá um sorrisinho colgate. É sua foto agora ou é pra falar? Ah, faz os dois, cara. Pô, vamos lá. Não, vou tirar Fala foto e ou fala. filma. Fala e filma, vai. Deixa eu fazer É uma o fotinha meme, aqui. Vai. Vai pra cá, vai pra câmera. Deixa eu ver se foi, né? Peraí. Vai de novo. Deixa eu tirar o óculos. Peraí. Bota o celular em pé também, pra sair em pé. Peraí, deixa eu ver se foi, gente. Peraí que eu tô no PC. Uma pessoa meio... Ah, depois vocês editam aí. Deixa eu fazer outra aqui. Vai lá. Vai, Aline, fala aí. Vai gravar, né? Gi, já tá gravando desde... Então, sobre acordar cedo, eu nunca tive problema de acordar cedo, não. Entendeu? O meu problema é sair da cama, né? Porque, por exemplo, hoje eu acordei, era 4h50. Acordei assim do nada, plenamente, acordei, né? Fui no banheiro, fiz meu xixizinho, voltei e não dormi mais, só que eu fiquei acordada, entendeu? Aí na minha cabeça veio, não, vou para academia, porque antes eu ia para academia de manhã cedo, né? Ia de manhã, ia à tarde, teve uma época que eu estava muito nessa rotina, né? E no horário da manhã eu aproveitava para ir. Ainda mandei mensagem, qual é o horário da aula mesmo? Aí, 7h30, tá. Só que o meu processo foi sair da cama para eu começar a me arrumar. Ainda peguei, separei minha roupa, botei aqui da academia, separei tudo, tomei café. Só que aí quando eu vi, era 7h20, eu falei, não vai dar tempo. E acabou que eu não fui, entendeu? Olha só, de 4h, 4h50 até 7h20, eu, né, meio que enrolo, entendeu? Então, assim, e 2 dias da semana eu já tenho que acordar cedo agora mesmo por causa de trabalho, e assim, aí é que meu organismo já coloca aquilo assim, mesmo que se eu não tiver que acordar cedo, eu acordo cedo, mas fico, né, deitada na cama, enrolando, esperando a hora passar, né, pensando na morte da bezerra, enfim. Mas o meu propósito agora vai ser acordar, né, que não é difícil, mas levantar, sair, deixar minha cama, entendeu? Deixar minha coberta, né, deixar o roupão e fazer minhas atividades. Entendeu? É essa questão agora. E sobre a leitura, sobre o livro, nossa, hoje eu vou parabenizar vocês, né? Principalmente o Rangel, né? Que inspiração, hein? Ele tem uns negócios assim, uns insights, umas coisas que vêm assim, que não sei lá. Se fosse na igreja, eu ia falar é o Espírito Santo, mas aqui eu não sei o que eu falo. Foi por isso que eu contratei ele. Ele é bom, foi isso que eu contratei ele. Sobre a luz da leitura aí que tá vindo aí, que tá danado, né? E é muito bom isso, entendeu? Principalmente hoje mesmo, né, no atendimento que eu estava falando, que eu estava fazendo, né, eu até comentei sobre leitura, né, porque, assim, eu tive, né, aquela questão de que eu nunca fui muito, de leitura fominha, de ler, de devorar livro, aquela coisa toda, e isso é bacana, porque tem muita gente que não é, entendeu? Tem muita gente que acha a leitura chata, né? Ler é uma coisa chata, né? E assim, quem lê e acha que é chato, eu entendo essa visão. Por quê? Porque a pessoa simplesmente lê palavras, né? E a leitura é muito mais do que ler palavras, é ter essa reflexão, é ter esses insights, é fazer essas associações, é colocar aquilo num plano diferente, né? Então a leitura ela se torna interessante com isso, com essa troca, com essa mudança, né, de visão de apenas aquelas palavras, mas colocar aquelas palavras num contexto, numa vivência e a partir daí e agregando coisas para a vida, né? E eu acho que isso é um treino,
né? Um treino diário. Quando vocês falam que eu não sou mais aquela pessoa, né, que eu era antes, né, eu modifiquei, é por conta disso, por conta desse exercício de reflexão a partir das coisas que vocês estão lendo e estão colocando para a vida de vocês, como o Rangel falou, né, daquela questão de porcentagem, que tem 1% que não bota, porque tem aquela porcentagem que apenas leem as palavras, entendeu? Não fazem aquela reflexão. É como se a gente estivesse traduzindo, sei lá, um livro em mandarim, né? A pessoa pode ler a palavra ali, as palavras, né? As letras são mandarim, não, em inglês, né? Que são as letras parecidas, assim, né? A pessoa ali, ela vai ler a palavra mas não sabe aquilo não tem um significado se a pessoa não souber, né, a língua, entendeu? Então, a leitura para a gente aqui é isso. Aqui a gente está traduzindo o livro em várias palavras, várias formas, né, de expressão, né, de expressar aquilo que o autor colocou ali, né? Então, a partir daí que a gente tem um entendimento, né, e com isso a gente cresce e coloca para a nossa vida. Então, assim, eu acho muito bacana essa troca, né? Que se fosse só você e o Rangel seria de uma forma, só eu, você e o Rangel de outra, e tendo mais gente aqui, apesar de a gente não estar interagindo ali no contexto, ali na tradução do livro, mas também a forma que vocês expressam essa tradução é diferente, né? Quando vai aparecendo uma pessoa ou outra diferente. Então, eu acho que isso para vocês também se torna diferente. A tradução, né, digamos assim, se torna mais prazerosa, né? A vontade de trocar, a vontade de que faça sentido para vocês e para a gente. Então, isso, né, vai fazendo com que, né, a gente vai crescendo, né, no geral. E é isso. Então, eu quero agradecer aqui a minha amiga Aline, porque essa semana eu ouvi uma frase que é assim: se você quer ter educação, se você quer ter uma pessoa com educação, transforme. Então, eu ouvi essa frase e levei para mim. Foi até um sábado que eu fui no evento. E, assim, realmente, quando você anda com pessoas inteligentes, a sua noção de entendimento fica muito melhor. E, assim, eu queria agradecer a Aline, porque ela é muito inteligente, uma amiga muito inteligente, sabe? Uma amiga muito culta. Assim, para quem não sabe, nós damos aula, né, Aline? Então, assim... E ela, quando coloca os pontos dela na psicologia, aquilo dali é muito legal, aquilo dali é muito bacana. Aquilo dali você trabalha de uma forma muito prazerosa que você leva para sua vida. Ela deu uma aula que eu fiquei assim, gente, eu tô levando para minha vida. E quando ela me chamou para participar desse grupo, eu falei assim, nossa, tudo a ver. E como ela falou, a questão do acordar cedo. Eu sou professora... Deixa eu só te cortar um pouquinho. Eu tô lembrando aqui que essa ideia aí, a gente já fez um negócio parecido, você lembra? Que foi um livro que a gente leu. Jennifer estava lá participando como ouvinte, foi no Instagram. Eu lembrei disso agora. Essa questão do conhecimento é muito legal, porque eu e a Aline trocamos bastante conhecimento, não só assim na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, e nós trocamos muito conhecimento. E isso é uma ideia assim bacana. E sobre a questão do acordar cedo, realmente, eu sou profissional da educação e eu acordava cedo até um certo tempo. Depois que eu fraturei a tíbia, eu me condicionei, não acordava mais cedo. Aí, quando chegou um certo tempo, eu falei assim, poxa, eu quero participar de alguma coisa. Então, eu fiz um curso durante 3 meses que eu tinha que acordar cedo no domingo. Então, aquilo dali me condicionou todo domingo. Só que aquilo... É aquela questão de você acordar cedo domingo, de você sair da cama, né? Você não quer sair, você quer ficar ali. Mas quando você lembra que você tem algo para poder passar, você sempre vai naquele assim, eu vou passar algo e as pessoas vão entender. Então, assim, eu quero muito agradecer o Rangel, nossa, o resumo do livro, assim, muito bacana, sabe? E me fez lembrar de um filme que eu vi na pandemia, que é O Milagre da Cela 7. Eu acho que se você tem um milagre, eu acho que você tem que fazer ele acontecer. Né? A questão do milagre, eu quero ele vai acontecer comigo. Então, assim, super bacana. A Jane também, nossa, a forma de como você interpretou o livro, né? O condicionamento,
né? Ele realmente existe, o condicionamento da pessoa está condicionada a algo ou a alguém. Então, assim, esse clube, eu estou condicionada a Aline, porque ela me chamou para participar. Então, assim, essas pessoas, assim, inteligentes, nós temos que colar, né, com essas pessoas inteligentes, que sabem mais um pouquinho que a gente. Então, ela passa mais conhecimento para a gente e aquilo me deixa muito mais solta. E, assim, nas minhas aulas que eu trabalho, quando ela está perto, eu me inspiro mais porque ela está ali. Eu sei que ela me dá uma segurança maior para me poder explicar aquilo dali. Entende? Aquilo dali eu acho interessante, eu acho muito interessante, eu acho muito maravilhoso, sabe? E não só no profissional, mas no pessoal também. Ai, gente, maravilhoso. Angel, desmuta seu nick. O legal de tudo isso que a gente está falando, o resumo é muito simples, é uma palavra chamada network. A gente está conectado, a gente está em um ciclo, onde um ajuda o outro. Eu estava trabalhando na obra aqui um tempo atrás, e tinha que pular um muro para a gente continuar o serviço, mas aí não tinha escada. E primeiro problema que apareceu, não tem escada. Aí a galera falou, pô, fazer o quê? Tem escada, ninguém trabalha. Aí eu falei, não, pô, peraí. Aí eu fiz assim com a mão, falei, pisa aqui. Aí joguei um. Aí o outro falou, ih, deixa eu ver. Aí joguei o outro. Se fosse uma pessoa sem propósito, qual era o propósito? Cara, tem que fazer o serviço, vamos fazer. O propósito não é forte o suficiente, porra, tem um problema, fazer o quê? Não vou fazer. Mas não, quando o problema, ele pode ser do tamanho que for, se o propósito é maior, o problema é pequeno. Eu estava ouvindo a Aline falar sobre ficar na cama. Cara, quando eu acordo às 5h40, eu também nunca tive problema para acordar de manhã, sabe? Só que uma coisa que é muito importante sobre o livro, e casa com o que a Aline falou sobre a pessoa interpretar, traduzir o livro, é que o livro ele só traz a premissa de você acordar às 5 da manhã, porque lá atrás, no início de tudo, o autor encontrou um problema. Qual era o problema dele? Ele não era desenvolvido pessoalmente. Tanto que no começo do livro ele fala que ele tinha nível pessoal 2, 1, mas ele queria um nível de sucesso 10. E isso não é compatível. E o que ele precisava? Evoluir como pessoa. Só que, à noite, ele chegava à tarde do trabalho e ele queria passar um tempo com a família dele, com a mulher dele. À tarde, ele estava no trabalho. De manhã era impossível, cara. Ele não era uma pessoa matinal. Mas foi o único período do tempo que ele encontrou para se desenvolver como pessoa. E esse é o ponto. Não é que você tem que acordar às 5 da manhã. Não é isso. Igual a Aline, acordou 4, beleza. Só que o negócio é se desenvolver como pessoa. Essa é que é a pegada, sabe? Não importa a hora que você vai fazer. Quando eu estava lá com a Jennifer fazendo a imersão com o Thiago Negro, acordava às 5 e 6 da manhã, assistia a live e voltava a dormir. O que eu produzi? O que eu aprendi, sabe? Não faz sentido. Agora, se você separar, seja 10 minutinhos do seu dia, para literalmente se tornar uma pessoa melhor, isso aqui que é a chave, isso aqui que é o pulo do gato. E é isso. É isso, gente. Vou encerrar por agora nossa reunião, que tadinho. Nosso amigo Tá Rangel cedo, pô. Meia-noite e 40. Gente, Só vou ter muito que acordar obrigada. 40 agora. Pois é, muito obrigada pela participação de vocês. Continuem vindo, né? Mesmo que vocês ainda não tenham iniciado, eu sempre bato nessa tecla. Gente, não iniciou ainda, não tem problema. Aqui é como o Rangel falou, a nossa ideia é a gente dividir os capítulos para pelo menos a pessoa ler aquele capítulo e apresentar a visão dela, né? Se não conseguir fazer isso, eu e o Rangel a gente dá conta. A gente já botou isso no nosso peito e está matando. Isso aí já nem é um problema mais. Isso aí É verdade. Mas, assim, não deixem de participar. Venham. Karina, muito bem-vinda. Venha mais vezes, entendeu? Pode vir sempre que quiser. Traga a gente. Gabriel, vou lançar um desafio para você. Ó. Traz uma pessoa também para poder ouvir, para poder trocar, porque vocês veem, né? A leitura do livro, ela é bem tranquila e o que a gente consegue passar, dá para a gente poder trabalhar, a gente dá uma discutida aqui, né? A gente conseguir debater
legal para a gente poder abrir uma troca bem saudável, tá? Gente, muito obrigada, tá? Pela participação de vocês. E até a próxima. Deixa eu parar aqui.